Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde aqui nesse nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa vida profissional. Como vocês bem sabem, para mim a nossa vida profissional, ela se conecta totalmente com a nossa vida pessoal. É por isso que um processo profissional, de mudança profissional, envolve tanto o processo de autoconhecimento para que ele seja sólido, consistente, para que ele venha do nosso lugar mais verdadeiro e com esse desejo verdadeiro de chegar num lugar que a gente realmente quer, né? Então, nada disso está separado, tudo isso está unido, está conectado, está interligado e é justamente por isso que a gente fala também disso aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é o que esperar de uma transição de carreira ou de uma reestruturação profissional. Se você está chegando aqui agora e você, por um acaso, não é autônomo e se interessou, continua aqui. Eu vou direcionar muitas falas para esse universo do autônomo, mas eu tenho certeza que isso que eu vou trazer também se aplica em algum nível na carreira de CLT, na nossa vida profissional, seja ela qual for. Então, se você se sentiu curiosa ou curioso, esse tema te interessou e é por isso que você está aqui, não desonre o seu sentimento e a sua curiosidade só porque você acha que talvez esse episódio não é para você, porque você não é autônoma ou autônomo, tá? Então, continua aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar e se você é autônomo, tá me escutando, mais ainda, acho que você vai entender de forma bem prática e vai conseguir revisar também a sua história de alguma forma com tudo que eu vou trazer aqui, tá? Então, antes da gente começar a nossa conversa, queria trazer algumas, entre muitas aspas, definições, né? Então, a gente vai falar de transição de carreira ou de reestruturação profissional. O que eu quero dizer com transição de carreira? Com uma mudança realmente do que a gente faz, no sentido mais profundo de muitas vezes mudar até a nossa área de atuação. Por exemplo, eu sou arquiteta urbanista de formação, mas atuo hoje como terapeuta, palestrante, facilitadora de processos coletivos de autoconhecimento. Então, de arquiteta para terapeuta, houve uma transição de carreira, onde eu fazia uma coisa completamente diferente, com uma formação também completamente diferente, para ir para outra área de atuação, tá? E o que seria reestruturação de carreira? Reestruturação de carreira seria a gente, dentro da área que a gente já está, mas encontrando um novo ciclo. Acho que você que está aqui com certeza já viveu esse momento na sua vida, um momento em que dentro da sua vida profissional algumas chavinhas viraram e essas chavinhas parece que abriram um novo portal. Seja um novo portal de prosperidade, seja um lugar mais consolidado da sua carreira, seja às vezes mudar um pouquinho o que você faz, mas continuar dentro dessa mesma área de atuação, né? Descobrir uma nova vertente daquilo que você faz. Então, tudo isso cabe dentro desse processo de reestruturação de carreira, que é a gente continua basicamente fazendo o que a gente faz, mas de uma outra forma, de uma outra qualidade, mas na mesma área de atuação, conseguindo levar muitas coisas que a gente aprendeu para dali para frente, mas é como se fosse um pequeno ciclo sendo fechado dentro de um grande ciclo. Então, eu, Nádia, como terapeuta, a gente está falando de um grande ciclo, né? Que eu não sei quando se encerrará, como que as coisas vão acontecer, se irá se encerrar em algum momento, né? Então, a gente está falando de um ciclo grande ali, né? De algo macro. Mas dentro desse macro, existem os micros ali, né? Os pequenos ciclos que vão acontecendo, as pequenas mortes que a gente vai vivendo dentro desse nosso cenário profissional, para que a gente renasça mais forte, mais conectada com a gente, né? Eu falo, por exemplo, quando eu comecei como terapeuta, esse processo inicial, ele foi um marco extremamente importante para mim, que foi onde eu dei os primeiros passos nessa nova área que eu tanto estava desejando, que eu tanto estava vislumbrando, né? E aí, por exemplo, a pandemia foi um grande processo de reestruturação de carreira, porque foi quando eu comecei a atender muito fortemente com reiki online, foi quando eu também senti em abrir um pouco das vagas solidárias do reiki, quando eu comecei a cobrar definitivamente pelo reiki, porque era uma dificuldade muito grande que eu tinha por cobrar por trabalhos
sutis, né? Porque existem muitas ilusões criadas dentro de uma sociedade que valoriza muito pouco o cuidado de si, né? Muito pouco a importância de se cuidar energeticamente falando, mentalmente falando, emocionalmente falando. Então, é um desafio bem grande para quem é terapeuta vender o seu próprio serviço e sair desse lugar só de caridade, porque pagar pelo serviço que a gente oferece também está muito conectado com o processo terapêutico em si. Fora que a gente paga os nossos boletos, né? E aí a gente pode sim abrir algumas vagas sociais, entender como que a gente reequilibra isso que a gente tanto gosta de fazer e principalmente se a gente quer que o nosso trabalho seja mais acessível, mas a gente precisa entender o momento de fazer isso, a forma da gente fazer isso e a qualidade que a gente também está fazendo isso, porque muitas vezes a gente faz esses movimentos por pura obrigação ou por achar que a gente deveria que, né? E aí já tem uma grande distorção sendo ancorada na nossa vida, com a gente fazendo coisas de uma forma extremamente desalinhada com o que a gente verdadeiramente quer, né? A verdade, ela tem um potencial muito grande de fazer da nossa vida algo realmente nosso, assim, né? Uma vida realmente nossa sendo vivida. Então, basicamente seria isso, tá? Então, reestruturação de carreira, a gente está falando de ciclos pequenos que existem dentro de um grande ciclo, dentro daquilo que você já faz ou já atua, tá? Então, quando a gente fala do que esperar de uma transição de carreira ou de uma reestruturação profissional, a gente vai falar de alguns pontos aqui que eu considero que são pontos importantes, né? Quando a gente fala desse processo em que coisas estão mudando, independente se é a área de atuação ou a nossa forma de existir naquele lugar, a gente vai viver um grande processo de autoconhecimento. E eu quero muito que essa seja a primeira coisa que você realmente entenda aqui. Não dá para você fazer uma transição de carreira, não dá para você fazer uma reestruturação profissional se você não estiver comprometida com o seu autoconhecimento, com o processo de se ver, com o processo de olhar a sua história, com o processo de aprender a se acolher, com o processo de ressignificar dores do passado. Isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo e que não é que a gente só vai poder fazer uma transição profissional se a gente tiver curado. Não é sobre isso que eu tô falando, tá? Porque essa idealização de cura que a gente cria, que é um processo irreal até humano e que gera muita paralisia na nossa vida, não é saudável, tá? Então eu não tô falando disso, eu tô falando de você saber que durante esse processo, quanto mais comprometido você tá com o seu próprio processo de evolução e com olhar a sua história, de novo, talvez, né? Mas esse processo realmente vai ser sólido, vai ser consolidado, né? Porque se a gente não faz um processo de autoconhecimento junto com essas duas mudanças que são extremamente importantes na nossa vida, né? Quando a gente fala de uma transição de carreira ou de uma reestruturação profissional, a gente está falando de uma nova forma da gente existir no mundo, de uma nova forma da gente existir no mundo fazendo aquilo que a gente ama, fazendo aquilo que a gente deseja, fazendo aquilo que a gente está sentindo em fazer nesse momento. Então, quando a gente não vive esse processo de autoconhecimento junto com esses momentos tão importantes da nossa vida, a gente corre sim um grande risco de escolher mais uma vez a vida que a gente achava que a gente deveria ter. Aquilo que talvez os nossos pais gostariam que a gente tivesse escolhido, ou que a gente acha que eles gostariam que a gente tivesse escolhido. Então, eu quero que a gente aprenda a criar a nossa vida, o nosso caminho, a nossa história, e o nosso não é excluir todo mundo, né? Então não importa o que me aconteceu, não importa o que eu recebi, não importa a opinião dos meus pais, não importa a opinião das pessoas que eu amo, não importa a sociedade que a gente vive, não, tudo isso importa. Mas as escolhas que a gente está fazendo realmente partem de um lugar de verdade nosso ou tá pautado mais uma vez em coisas externas que não se sustentam, que não entregam pra gente esse lugar que a gente deseja de realização, né? A realização, ela não é algo construído de fora para dentro, é algo construído de dentro para fora, com a gente escolhendo em primeiro lugar o caminho que realmente faz sentido para nossa alma trilhar. A nossa alma, eu não tô falando de algo que está distante de você, eu tô falando de você, porque a sua alma está no seu corpo, né? A gente muitas vezes tem a sensação de que a gente está distante da nossa alma ou da nossa essência, mas se a gente está vivo, a nossa essência está dentro da gente.
A gente talvez só esteja com muitos excessos de mente, de pensamento, de obrigações, né, de ações, então que impedem a gente de enxergar essa nossa parte que está dentro da gente, que caminha com a gente full time, o tempo todo. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer era esse. O que esperar de uma transição de carreira e de uma reestruturação de carreira? Muito processo de autoconhecimento. Terapia, escrita, aprofundamento. E aí, eu queria chamar muito a atenção da gente para uma questão. É muito comum a gente entender que existem muitas ações que são terapêuticas para a gente. Por exemplo, tem muitas pessoas que correr é terapêutico, para muitas pessoas escrever é terapêutico, para muitas pessoas fazer uma aula de dança é um processo terapêutico, mas é muito importante a gente saber diferenciar o que é terapêutico de realmente um processo de terapia, com um profissional nos acompanhando, com uma troca mais profunda sendo feita, com um espaço mais profundo de conexão com a sua história. Então, não confunda e saiba que talvez para esse momento de reestruturação de carreira, de transição profissional, você vai sim precisar iniciar um processo terapêutico com alguém que te ajude a entender mais desse momento da sua vida, da sua história, das escolhas que você fez até aqui, das escolhas que você quer fazer daqui para frente. Tá? Então não se sinta errado ou não se sinta menos por isso. Isso é parte tão importante. Como é importante a gente saber pedir ajuda, como é importante a gente se relacionar com o outro nesse lugar profundo de pedir ajuda, de elaborar a nossa história não sozinho, porque a gente não constrói a nossa história sozinho, a gente não reconstrói a nossa história sozinho. A gente está sempre em conexão com o outro. E que bom que se essa conexão puder ser com um terapeuta, com alguém que você confie, com alguém que estuda, com alguém que é capacitado para aquela profissão, para te acompanhar naquele momento que é tão importante na sua vida, tá? Então, cuidado com essas diferenças que muitas vezes a gente fica praticando de forma até banal, de ficar comparando muitas coisas com terapia, e é muito importante a gente ter consciência que um processo terapêutico ele vai muito além de algo que a gente faça que tenha esse cunho terapêutico para a gente, de aliviar muitas vezes pensamentos, tensões. Ter esses espaços terapêuticos é super importante, inclusive no processo de terapia, e isso ajuda demais, né? Esses ambientes seguros que a gente existe, que a gente está em conexão, eles são extremamente importantes, mas não confunda, não são coisas iguais e tem momentos da nossa vida que a gente vai precisar de um processo de acompanhamento terapêutico. Isso é muito saudável, inclusive, tá? Então, cuidado com esses momentos. E não espere algo diferente de um processo grande de autoconhecimento que você vai viver, de descoberta de si mesmo, de descoberta da sua vida e da sua história para essa transição de carreira, para essa reestruturação de carreira. Outro ponto que eu queria trazer aqui, o que esperar de uma transição e de uma reestruturação de carreira também é o processo de ressignificar relações. Quando eu falo ressignificar relações, eu não estou falando especificamente aqui hoje de pessoas, apesar de naturalmente isso acontecer. Quando a gente vive um processo de autoconhecimento, quando a gente ressignifica a nossa relação com outras questões que estão dentro da gente, que eu vou falar já já, a gente naturalmente vai transformar as nossas relações também e as dinâmicas delas, né? Então, isso sim acontece, mas agora eu não estou falando especificamente desse processo de relacionamento com o outro diretamente, tá? Ressignificar relações, eu quero trazer esse ponto que é super importante. Quando a gente fala de relações, a gente atribui muito a pessoas, mas relacionamento é um processo em que a gente cria intimidade com outras partes nossas, né? Então, existem partes nossas que a gente vai aprendendo a criar mais intimidade, a estar mais próxima, né? Eu conversei com uma amiga minha, a Cami, e ela me falou essa frase sobre criar intimidade com algumas sombras que a gente estava conversando na nossa troca, e eu gostei muito desse termo, estou usando ele em absolutamente todos os lugares da minha vida. Então, criar intimidade, né? E aí, eu quero falar de 3 relacionamentos específicos. A relação que a gente tem com o tempo, a relação que a gente tem com o dinheiro e a relação que a gente tem com a nossa comunicação.
Quando a gente fala de um processo de transição de carreira e agora pendendo para esse lugar do autônomo, né, onde você tá vindo muitas vezes de um lugar CLT, onde tem a base muito bem definida, né? A base muito bem definida, assim, do tempo que você dedica para aquilo, de as suas atribuições, por mais que muitas vezes a gente faz muito além do que a nossa função, né? Muitas vezes também no CLT, mas tem um pouco mais de contorno, né? A gente tem um pouco mais de direcionamento daquilo que a gente precisa fazer, pensando aí no ambiente saudável de CLT, tá? Para se existir e trabalhar. E a gente vai para uma relação de autônomo, a gente vai precisar ressignificar a nossa relação com o tempo. Porque quando a gente se torna autônomo, a gente vai precisar pensar sobre qual é a nossa rotina, sobre quais são os momentos em que a gente vai se entregar à pausa, sobre quais são os momentos que a gente vai se autorizar a se divertir, quais são os momentos que a gente vai trabalhar, atender, quais são os momentos que a gente vai trabalhar não nesse lugar tão direto do contato com o outro, né? Pensando, por exemplo, no caso de terapeuta, existe o meu trabalho com o outro, que é o meu trabalho de atendimento, que é o meu trabalho de conversa, que é o meu trabalho de troca, e existe também o meu trabalho que vai muito além disso tudo, né? Tem um exercício que eu passo para as minhas mentoradas, da mentoria para autônomos que eu dou, que é um exercício de listar tudo o que você faz no seu trabalho. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que o nosso trabalho é só aquele lugar final, onde a gente recebe diretamente o dinheiro por aquilo que a gente está fazendo. Então, durante muito tempo, eu via que o meu trabalho era só o processo de atender. E aí eu queria preencher a minha agenda inteira com atendimento. E isso é muito perigoso, porque quando eu me tornei autônoma, eu não só atendi, eu precisava criar conteúdo, eu precisava prospectar clientes, eu precisava fazer o financeiro pessoal, o financeiro da minha empresa, eu precisava editar os vídeos que eu estava fazendo, eu precisava criar tudo que eu queria criar, pensar em curso, pensar em vivência, pensar em modelo de atendimento, eu precisava fazer esse material de divulgação, fazer site, fazer PDF, enfim. São muitas funções que a gente tem quando a gente é autônomo e principalmente quando a gente está no começo, quando a gente ainda não tem essa possibilidade de remunerar alguém, de terceirizar algo que a gente faz a alguém, né? Então, esse exercício ajuda muito a gente a tomar consciência de quantas coisas englobam o nosso trabalho, né? Então, se eu preencher a minha agenda inteira de atendimento, qual é o momento que eu vou ter para criar conteúdo? E eu não crio conteúdo só porque eu quero que o meu alcance aumente, que eu chegue em novas pessoas, que eu quero ganhar mais pessoas me seguindo, que eu quero mais pessoas se conectando comigo. Não é só por isso. Eu faço conteúdo porque eu gosto de compartilhar. Tem coisas que parece que eu vem na minha garganta assim, eu só preciso vomitar no sentido de compartilhar. É muito triste a gente deixar só com a gente a nossa descoberta. E para mim esse lugar coletivo de conteúdo, ele é muito confortável. Eu gosto muito, eu tomei a decisão e eu fiz a escolha disso. E é algo que me nutre, né? Obviamente com equilíbrio, porque a gente tá falando de uma plataforma também que consome muita energia, que gera muitas vezes muita ansiedade na gente. Então, se eu não tenho a noção do que eu faço, de quanta coisa eu faço, se eu não tenho a noção do que engloba agora o meu trabalho, não adianta. A minha agenda nunca vai ser real, eu vou viver sempre com uma sensação de frustrada, né? De não conseguir gerir meu tempo direito, uma sensação constante de desorganização, e às vezes não é desorganização, às vezes é só uma não clareza de tudo aquilo que você faz e de tudo que engloba o seu trabalho, né? Então, quando a gente se torna autônomo, a gente vai precisar ressignificar a nossa relação com o nosso tempo, com a nossa agenda. E ressignificar tudo isso não é um processo da gente fazer isso em um mês, em 6 meses. Isso muitas vezes leva anos para a gente entender, para a gente elaborar, para a gente digerir. Quando a gente tem ajuda, isso facilita demais, né? De alguém que já percorreu esse caminho antes da gente, que pode ajudar a dar alguns direcionamentos dentro daquilo que é possível, porque a jornada de cada um é individual. Mas ressignificar a nossa relação com o tempo é algo que
com certeza a gente já pode esperar, né? Então a gente pode criar essa expectativa de que muitas vezes a gente vai acessar o desconforto com o nosso tempo, com a nossa agenda, até que a gente entenda esse novo lugar da nossa vida. Por exemplo, uma coisa que eu acessava muito no começo, quando eu me tornei autônoma, era a culpa por muitas vezes num horário que eu considero CLT, de um trabalho que eu vinha, né? Eu às vezes estava descansando, às vezes estava indo comprar algo que eu precisava para mim, eu estava fazendo outra coisa que não fosse trabalho, porque muitas vezes eu ia trabalhar à noite, né, também. E lidar com a culpa foi um processo grande para ressignificar a minha relação com o tempo, porque nessa relação com o tempo que a gente tem quando a gente se torna autônomo, é um processo da gente descobrindo qual é o nosso ritmo e quais são os ritmos que a gente vai experimentando ao longo de um mês, ao longo de um ano, ao longo de 5 anos, né? Então, quando a gente pensa num ano, a gente tem um fluxo ali onde tem mais clientes, menos clientes, quando a gente quer viajar, quando a gente quer descansar. Então, tudo isso diz sobre a nossa relação com o tempo. Quando a gente fala de nós mulheres, a gente está falando também de uma ressignificação do trabalho com o nosso ritmo, onde a gente pode sim agora se dar o direito de, por exemplo, quando a gente está no período da menstruação, que é um período que pede da gente um pouquinho mais de recolhimento, um pouquinho mais de respeito com as sensações físicas que a gente tem, com esse lugar em que a nossa energia está sendo completamente demandada para liberação e para limpeza desse sangue que está dentro da gente, né? Então, a gente pode se dar o direito de reduzir o ritmo em algum momento do nosso mês, né? De não precisar ser um mês linear, onde toda semana a gente faz tudo igual, do mesmo jeito. Isso muitas vezes é desonrar a nossa humanidade e se esquecer de como nós somos seres cíclicos e de como essa ciclicidade ela pode sim estar dentro do nosso trabalho, tá? A segunda relação que eu queria falar sobre esse processo de ressignificação é sobre dinheiro. E aí a gente entra em várias nuances dessa nossa relação com o dinheiro. Eu vou mais pra frente trazer episódios específicos onde a gente fala diretamente sobre esse tema de forma mais profunda, né? Mas, num geral, quando a gente vive um processo de reestruturação de carreira ou de transição de carreira, a gente naturalmente vai ressignificar a nossa relação com o dinheiro. Quando a gente fala de uma transição de carreira, onde eu sou CLT e eu passo a ser autônoma, a gente vai ter uma ressignificação do dinheiro nesse lugar da instabilidade e da estabilidade, da sensação de segurança e como que a gente constrói essa segurança em nós também. A gente vai trabalhar esse processo de vendas, de organização do seu próprio dinheiro, de planejamento muitas vezes, né? Então, nesse processo de se tornar autônomo, falando específico da transição de carreira, a gente vai experimentar muito a real conexão com a vida, eu acho, né? Eu acho que o autônomo traz a gente para o chão um pouquinho mais nesse lugar da estabilidade, porque muitas vezes a gente tem a ilusão de que o CLT é o lugar mais estável que existe, né? Se a gente tira concurso, quando a gente pensa num lugar mais estável, seria um lugar CLT, porque a gente, entre muitas aspas, tem uma garantia de que todo mês a gente vai receber aquela grana. E muitas vezes a gente não se dá conta de que essa sensação de estabilidade, ela só é uma sensação. Na prática, ela não é real, porque na prática, amanhã você pode ser mandado embora, né? Então, muitas vezes o autônomo vai precisar lidar com essa ressignificação da estabilidade, percebendo que existe sim uma estabilidade dentro dessa instabilidade, que existe sim uma segurança dentro dessa insegurança e que ressignificar a sua relação com o dinheiro nesse lugar, para mim, tem sido uma das coisas mais transformadoras, porque quando eu penso na minha relação com o dinheiro, eu enxergo como eu era incapaz de acreditar que eu poderia gerar o meu próprio dinheiro para me sustentar. E ressignificar a minha relação com o dinheiro é agora encontrar um lugar confortável dentro de mim e falar: eu consigo gerar o dinheiro necessário para me sustentar. E isso é muito libertador, porque a gente não tá falando de dinheiro, né?
Minha psicóloga falou disso semana passada e foi muito legal essa frase, né, de aprender a se bancar, e não é sobre dinheiro essa frase. Então, ressignificar a nossa relação com o dinheiro, na verdade, é muito pouco sobre o dinheiro específico, porque ressignificar a nossa relação com o dinheiro é ressignificar a nossa relação com tudo, porque o dinheiro, ele é uma ferramenta que nos conecta com todas as áreas da nossa vida. Nos conecta com a nossa casa, com a possibilidade de pagar e de ter um lar que nos acolha, né? A gente fala de relacionamentos onde a gente sai com pessoas, onde a gente come fora, onde a gente tem esse espaço de estar com outras pessoas em outros lugares que também exige da gente muitas vezes um dinheiro para investir. A gente está dentro desse sistema capitalista e o dinheiro não é algo ruim, né? Acho que a gente deu uma exagerada na hipervalorização dele como sendo o centro da nossa vida, né? Não enxergando que existem muitas coisas que estão por detrás dessa relação e existem muitas coisas que podem estar no centro da nossa vida e que ele é só uma parte importante, mas uma parte que não diz sobre o nosso todo, né? Então, acho que a gente perdeu um pouco a mão nessa relação com o dinheiro, mas isso não significa que está tudo perdido, porque a gente pode também ressignificar essa relação dentro da gente. E é justamente isso que traz esse processo de transição de carreira. E quando a gente fala de um processo de reestruturação profissional, a gente precisa pensar que quando eu me reestruturo profissionalmente, por exemplo, quando eu comecei a cobrar pelo Reiki, que foi o que eu trouxe aqui para vocês, a gente precisa se relembrar que energeticamente os nossos clientes e a nossa rede das pessoas que nos acompanham, e aí seja rede social ou falo só rede de pessoas que estão conectadas ali com a gente, né? Imagina uma teia que nos conecta com tudo e com todos, sabe? E essa teia, na medida que a gente se reestrutura, a gente está falando de um novo posicionamento que a gente tem. Se eu começo a cobrar de forma mais assertiva pelo trabalho que eu executo, eu estou me posicionando diferente no meu trabalho. E essa minha mudança no meu posicionamento, que não é só uma mudança de posicionamento externa, é também um novo lugar que eu estou comigo mesma aqui dentro da minha relação com o meu trabalho, de levar o meu trabalho mais a sério, de respeitar mais o trabalho que eu realizo. Eu preciso me relembrar que a minha rede que está em volta, ela também vai se transformar. Quando eu me posiciono de uma forma mais assertiva, por exemplo, nas redes sociais, tem pessoas que me acompanhavam que não vão se conectar com esse novo lugar que eu estou. E naturalmente elas vão embora. Isso também é sobre clientes. Quando eu começo a me posicionar sobre aquilo que eu estou mudando em mim, sobre aquilo que eu estou transformando em mim, quem são os clientes que ressoam com esse novo momento, eles ficam. Quem não ressoa, naturalmente vai embora. Então, esse processo de ressignificação com dinheiro também diz sobre esse processo de ressignificação com esse fluxo de dar e de receber, de chegar e de ir embora, né? Percebe como isso é complexo? Percebe como isso não é só sobre dinheiro? E eu não quero que vocês que estejam me escutando aqui, vocês assustem com tudo isso que eu tô dizendo, né? Eu quero muito ser verdadeiro aqui com vocês. Eu não quero que vocês romantizem esse processo de transição de carreira e de reestruturação profissional. Apesar dele ser lindo, dele ser maravilhoso, ele é bem difícil, porque ele é bem profundo, né? Então, ele envolve e conecta com várias camadas do nosso eu, né? Então, não quero te assustar, mas eu quero sim te dar um panorama de uma realidade que muito provável você vai viver. E quando a gente toma consciência dessa realidade que a gente está perto de viver, ou talvez como essa realidade acontece na maioria das pessoas, enfim, não dá pra gente generalizar tudo que eu tô dizendo, né? Eu tô trazendo alguns pontos principais que eu sinto que vão se conectar muito, que eu tenho certeza que você vai viver esses processos, só que eu não sei como você vai viver, eu não sei o quão pesado isso vai ser, o quão leve isso vai ser, quantos recursos você tem para lidar com isso ou não, qual a história que te trouxe até aqui, né? Por isso que esse processo ele é complexo, né? Então eu quero entregar para vocês um pé no chão, uma terra, né? Uma conexão com a realidade desse lugar da gente entender que não é porque tá difícil também que a gente tem que desistir. Eu vou falar um pouco mais disso no final.
né? Mas eu quero muito trazer um lugar mais real de tudo que eu já vivi, porque eu, quando fiz a minha transição de carreira, eu romantizei muito esse processo. E por isso que eu demorei tanto para ressignificar tanto a minha relação com o dinheiro, com o tempo, com tudo isso que eu tô trazendo aqui para vocês. Demorou muito tempo para cair a minha ficha sobre muitas coisas, porque eu tava romantizando muito esse processo, até porque eu fiz a minha transição de carreira de forma muito abrupta. E fiz isso também porque eu tinha uma segurança, né, financeira. Mesmo que não seja uma segurança real, eu tinha uma segurança onde eu tinha um dinheiro fixo ali entrando de alguma forma, né? Então, eu quero trazer um senso de realidade para que a gente entenda como parte de um processo grande de amadurecimento, e aí não é sobre trabalho, é sobre a vida, é sobre a nossa relação com a vida, é sobre a nossa relação com pessoas, é sobre a nossa relação com nós mesmas, tá? Então, não quero te assustar falando tudo isso, mas quero te ajudar para que você esteja mais preparado e mais consciente para estar num lugar de bastante autoobservação nesse processo todo que você vai viver, tá? E o último ponto que eu queria falar desse processo de ressignificar relações é o lugar em que a gente vai precisar ressignificar a nossa relação com a comunicação. Quando a gente está num processo de transição, a gente tem algumas clarezas, mas a gente ainda não tem todas as clarezas que a gente gostaria de ter, ou todas as clarezas que a gente acha que a gente deveria ter, ou toda a clareza que a gente tem no momento em que a gente está mais estável com nós mesmas na nossa profissão. E aí não estou falando sobre dinheiro, eu falo de uma estabilidade de saber o que você faz, de saber o que você entrega, de saber como você pode ajudar as outras pessoas, de saber muitas coisas, né? E quando a gente está nesse processo de transição, não adianta a gente achar que a gente vai saber tudo rápido. E a gente precisa se dar o direito de não saber. E a gente precisa se dar o direito de falar mesmo não sabendo. Com responsabilidade, obviamente, tá? Não tô falando pra gente falar qualquer coisa de qualquer jeito. Mas tem coisas que a gente já sabe, tem coisas que a gente pode experimentar, e a comunicação pode ser esse terreno onde a gente pode entender mais daquilo que tá chegando pra gente. E aí eu falo um pouco sobre o episódio anterior, lembram o nome dele? Eu me autorizo a ter voz, mesmo não sabendo o que falar. E eu pensei muito sobre isso, especificamente na semana passada, porque eu me sinto dentro de um processo de reestruturação de carreira e também começo a me sentir num processo de transição. Esse processo de transição eu ainda não vou abrir, porque eu acho que é algo muito íntimo, algo que eu ainda tô entendendo, algo que eu também não tenho certeza e sei que para mim não é confortável ficar compartilhando isso desse lugar, né? Isso ainda é um lugar só meu, não é um lugar meu e do outro, ainda é um lugar só meu que eu quero entender muitas coisas antes de compartilhar, né? Mas eu me sinto nesses dois processos e uma das coisas que me trava nesse processo é muitas vezes querer saber tudo. Querer já ter a organização de tudo, né? Então, como a gente fala o que a gente fala, como que a gente se dá espaço para a comunicação não ser esse lugar de perfeição, e sim ser um lugar de aprimoramento, né? Tem uma frase, que na verdade não é uma frase, é uma ideia a ser construída aí, né? Que a gente existia da ideia de se consertar o tempo todo, e isso está muito conectado com a comunicação, de falar perfeito, de nunca errar, né, de saber de tudo, de ter opinião de tudo, né? Não, a gente não tá aqui para se consertar. Porque quando a gente tenta se consertar, a gente parte do pressuposto que a gente tem um lugar ali para existir ideal, né? Então, se eu quero consertar uma cadeira, é porque eu sei que existe um lugar ideal dessa cadeira existir, que é às vezes com 4 pés, com o assento parafusadinho ali. E aí a gente acha que existe esse lugar nosso, ser humano, onde a gente vai ser uma cadeira pronta, onde eu vou ser um ser humano pronto, onde não tem mais nada para arrumar, mais nada para fazer. Não é isso. A gente vai ter constantemente coisas para fazer, coisas para ajustar, coisas para aprimorar em nós, mas aprimorar é totalmente diferente de consertar. E quando a gente fala desse processo de ressignificação dessas nossas relações, de novo, não estou falando isso para te assustar, estou falando isso para que
você tenha consciência, né, desse processo na sua vida, para que isso te ajude a pensar sobre o processo que você está vivendo. É muito preocupante quando a gente entra nesse processo de ressignificar essas nossas relações, a gente entrar num estado de paralisia, né? E paralisia não é um lugar de pausa e de descanso. Paralisia é quando a gente se sente meio congelado, sabendo que tem coisas que a gente quer fazer, mas não consegue, sabendo que a gente está querendo sair do lugar, mas não está conseguindo. E isso muitas vezes vem desse lugar que eu tô falando da comunicação agora, mas agora não é só sobre comunicação, é sobre o todo, que é o desejo de estar com uma relação perfeita, tanto com o tempo, tanto com o dinheiro, quanto com a comunicação. E essa relação perfeita, ela não existe, né? Essa relação perfeita, ela é irreal, então só vou comunicar quando eu souber de tudo. Só vou fazer tal coisa quando o meu tempo estiver completamente organizado, né? Até porque quando a gente fala de tempo e de autônomo, a gente está falando de uma agenda que talvez a gente tenha que revisar semanalmente, talvez a gente tenha que revisar mensalmente, né? Sabendo que tem coisas ali fixas, horários fixos, mas que tem muita flexibilidade para fazer muitas coisas na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E quando a gente entra nessa paralisia, a gente se esquece que esse aprimoramento ele vem através de uma prática constante, de uma constância acontecendo da gente experimentar aquele lugar na nossa vida. Mais do que pensar sobre esse lugar, mais do que idealizar esse lugar, a gente fala de um lugar experimental. Como que a gente vai se sentir seguro com o dinheiro se a gente fica só trabalhando a nossa relação com o dinheiro na nossa ideia e na prática a gente não está lidando realmente com ele? É na prática que a gente vai entender quais são os nossos reais gargalos dessa nossa relação. É no nosso planejamento financeiro que a gente vai entender onde o bicho pega, onde o nosso calo pega na nossa relação com ele. Então, que a gente se permita a buscar esse aprimoramento nesse lugar de constância. E para a gente se aprimorar num lugar de constância, a gente precisa estar com o nosso olhar bem aberto, né? Então, com um lugar de bastante autoobservação, bastante percepção de si, sabe? Nossa, então, naquele momento em que eu tava comprando determinada coisa, eu me senti desconfortável, né? Quando eu disse sim para jantar com as minhas amigas, não podendo, passando no cartão de crédito, eu pude acessar desconforto, percebe? Eu só consigo olhar e enxergar o que realmente está acontecendo dentro de mim se eu tô me auto-observando, me buscando compreender as minhas atitudes e observando o que acontece para além das minhas ações, observando como eu me sinto, observando o que eu penso disso tudo, né? Então, esse processo de transição de carreira, de reestruturação profissional, ele é um grande convite para a gente fazer as pazes com a nossa imperfeição e com a nossa impermanência, com mudanças constantes que acontecem na nossa vida. E aí, quando a gente está vivendo esse turbilhão de coisas, porque é um turbilhão de coisas ressignificar a nossa relação com tudo isso, a gente vai precisar fazer esse zoom out, que vem até como um processo de autoobservação, né? Eu me observar dentro de um furacão é muito mais difícil. Quando eu me afasto, eu consigo ter a real dimensão desse furacão, de como ele tá, de qual é o tamanho, para onde ele tá indo, né? Então, esse zoom out, onde a gente consegue se distanciar um pouco disso tudo que a gente está vivendo, para que a gente consiga unir alguns pontos que estão soltos ali da nossa história, é extremamente importante da gente se relembrar, né? E aí, se você tiver com dificuldade de encontrar esse zoom out, talvez seja esse o momento de você procurar uma ajuda ou profissional ou terapêutica para isso, né? Vou deixar até aqui embaixo as redes, eu sempre deixo, na verdade, as redes sociais, e os contatos aqui, onde você consegue conversar comigo de forma um pouco mais direta, mas eu ofereço tanto a terapia holística, né, no processo de acompanhamento, quanto a mentoria para autônomos, onde a gente trabalha profundamente as suas questões relacionadas a esses pontos também que eu estou trazendo aqui, a tempo, a dinheiro, a comunicação, né? Então, se tiver difícil para você dar esse zoom out no seu momento da sua história, onde você está vivendo esses processos, talvez seja esse o momento de você pedir ajuda, de construir novos caminhos com apoio, com troca, que é super importante,
tá? Porque esse processo de transição de carreira, de reestruturação de carreira, ele é um grande processo de maturidade. Eu tenho certeza que eu não chegaria no lugar que eu tô de maturidade comigo mesma, nas minhas relações e na minha vida, se eu não tivesse vivido esse processo da forma como eu vivi, né? Que foi um processo vivido com muito autoconhecimento, que continua, na verdade, sendo vivido com muito autoconhecimento, com muito aprofundamento na minha história, com muita percepção das minhas relações, das minhas emoções, dos meus pensamentos. Então a gente só amadurece quando a gente entra em contato real com a gente. O amadurecimento não vem da idealização, de um lugar em que a gente dá conta de resolver tudo na nossa vida. A maturidade é uma construção dos momentos que a gente se enfrenta, que a gente enxerga, que a gente não está dando conta da nossa vida, da nossa história. Então, por isso que eu falo que é tão libertador também esse processo de reestruturar a carreira, de fazer uma transição de carreira, porque a gente está ali disposto, disponível a encontrar as nossas respostas para a nossa vida, para a nossa história. É muito bonito esse processo, não é gostoso, não é fácil, mas é bonito. Tem uma frase que meu namorado falou pra mim esses dias e que eu gostei muito. A gente tava no shopping e aí a gente tava esperando o elevador pra conseguir subir, né? E tinha uma plantinha do lado da espera. Aí eu tava encostando a mão nessa plantinha, passando a mão nela, e eu perguntei: nossa, essa plantinha é de verdade? Será, né? Tá aqui no subsolo, tal, meio difícil, né? Excesso de luz, de um monte de coisa que é importante, enfim. E aí ele olhou e falou: olha aqui. Aí eu falei: o quê? Ele falou: sabe como que a gente sabe que uma planta é de verdade? Quando a gente vê que ela tem várias imperfeições, seja nas folhas, uma folhinha queimada, seja um risco, seja uma folhinha rasgada, né? Então ele falou assim: quando a gente é de verdade, né, a gente enxerga essas imperfeições. E a gente tá falando de alguns processos que a gente estava vivendo como casal, né? E foi muito bonita essa troca e eu achei esse ensinamento muito bonito e acho que ele cabe bastante aqui, né? Bastante da gente entender que não é porque pode ser um processo difícil que ele não deve ser vivido, né? E muitas vezes enxergar essa dificuldade do processo é o que traz a gente para um lugar de completa realidade. De novo, realidade traz verdade. E só na verdade a gente pode realmente construir uma vida que valha a pena. E o maior convite que eu queria te fazer nesse processo de transição, de reestruturação de carreira, é para você ter o caminho como seu maior mestre, né? E se permitir divertir durante o processo. Nem sempre é divertido, mas mesmo sendo difícil, a gente merece descansar também, a gente merece pausar. Lembrando que descansar não é desistir, porque se tem algo acontecendo na sua vida profissional que tá te deixando insatisfeita, que tá mexendo com você, que tá te chamando para olhar, que tá te incomodando, é porque tem algo muito melhor e muito mais alinhado chegando também. Então que você honre os incômodos que chegam em você, que você valide as coisas que você tá vivendo no seu trabalho hoje, que não estão boas e que estão te levando para um outro lugar, seja uma outra profissão ou seja um outro lugar na carreira que você já está. Que você honre esses incômodos, porque eles são grandes sinalizadores de coisas que a gente está prestes a viver, mas que a gente precisa passar por um caminho, por um estágio que não dá para pular. Né? Não dá para pular e ir logo para a resolução das coisas. A gente precisa aprender a viver o caminho, a gente precisa aprender a viver o processo, um processo de conexão com a gente, onde a gente desenvolve cada vez mais comprometimento, cada vez mais responsabilidade com os nossos sonhos, com a nossa carreira, com nós mesmas. E para finalizar esse episódio de hoje, eu queria relembrar uma coisa importante. Nesse processo de reestruturação de carreira, a gente vai viver muitas dúvidas. A gente vai acessar muitos questionamentos, onde a gente vai duvidar muitas vezes do nosso caminho e muitas vezes esse espaço que a gente vive parte daquele mesmo lugar de encontrar a resposta certa. Que na teoria, nessa nossa teoria, nesse mundo que a gente vive, o certo seria o perfeito, né? Não é sobre
encontrar o melhor pra gente, é sobre encontrar o que eu deveria fazer, a melhor escolha que eu posso ter, a escolha que só vai me trazer benefícios. E o que é importante da gente lembrar? Nenhuma escolha traz só benefício. Isso é uma postura infantil que a gente tem sobre a vida, de achar que tudo é só bom ou tudo é só ruim. Dentro do bom existe o ruim, dentro do ruim existe o bom. Então, existe coisas ruins e coisas boas a serem vividas em qualquer caminho que a gente escolha. E muitas vezes, o que a gente vai precisar fazer é desistir dessa ideia de encontrar o perfeito, de medo de escolher, de tentar escolher a coisa certa, a coisa perfeita, para tomar a decisão sobre qual a coisa que a gente quer viver agora. E para falar um pouco mais sobre esse lugar de dúvida, de decisão, de escolha, eu vou ler uma cartinha para vocês que eu gosto muito quando a gente fala desse tema, que é uma carta do Oráculo da Mulher Selvagem. Essa carta, ela chama Dúvida e ela traz muitas reflexões que eu acho que cabem muito nessa conversa que a gente está tendo hoje. Então, respira fundo, lembra de escutar essa carta não com a sua mente, mas com o seu coração aberto, né? Com o seu coração disponível para você entender qual parte dessa carta mais te toca. E a primeira frase que tem aqui é uma frase que diz assim: nenhum vento sopra a favor para quem não sabe para onde ir. Essa é uma frase de Sêneca, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? A carta acima traz algumas questões que precisam ser respondidas. O sol está nascendo ou se pondo? O barco está chegando ou partindo? Por que a mulher está nua? Eu vou colocar depois uma imagem dessa carta para ficar mais fácil de você entender o que ele está trazendo e qual a imagem que essa carta tem ali para a gente olhar e observar o que está sendo dito, tá? Essas perguntas podem parecer sem importância, mas são fundamentais para pensar o momento de vida pelo qual você está passando agora. Assim, respire fundo, tome um tempo antes de prosseguir e responda as questões acima. Talvez você queira saber sobre essas respostas, mas na verdade, como acontece em quase todos os momentos da nossa vida, a resposta pouco importa. E isso é tão verdadeiro que uma pergunta pode levar a infinitas respostas ao longo da vida. Por isso, não se comprometa demasiadamente com as respostas, mas preste bastante atenção às perguntas. A carta da dúvida traz a imagem de uma mulher nua. Ela parece estar no alto de um templo e olha para o mar. Poucas são as conclusões possíveis de serem feitas a partir da imagem da carta, embora certa melancolia esteja presente. A nudez da mulher, ao contrário das outras cartas, não representa uma conexão com o seu corpo ou um abandono de máscaras, mas sim a perda da identidade. Nessa carta, a mulher despida não sabe quem é. No símbolo da mulher selvagem, os trajes, muito mais do que uma mera vestimenta, trazem a representação da própria persona, ou seja, a maneira pela qual a mulher se faz conhecer no mundo, a forma pela qual ela quer ser vista e reconhecida. É possível que você esteja em um momento de dúvidas e incertezas em seu coração. Talvez, como a mulher da imagem, você sinta-se nua em um momento em que escolhas precisam ser feitas e decisões devem ser tomadas. Mas veja, existe um segredo sobre essa imagem, algo muito poderoso, um precioso presente. O sol está nascendo ou está se pondo? O barco está chegando ou partindo? Por que a mulher está nua? Nenhuma dessas perguntas são de fato uma escolha. Na verdade, não existe escolha. Escolha representa dúvida e incerteza, pois ao escolher uma opção em detrimento da outra, corre-se o risco de ficar para sempre na incógnita do que teria acontecido acaso fosse a outra escolha. Escolher é aprisionar a alma no alto do templo, presa entre todas as opções possíveis. Por isso, não escolha, decida. Decida o momento do sol, decida a direção do barco, decida a razão que leva a mulher a estar nua. Decisão é diferente de escolha. A decisão apenas acontece a partir da mobilização de força interna. Nesse sentido, não há escolha, não há dúvida, não há fragmentação da personalidade. Há o ser que decide e se move a partir das escolhas que realizamos em detrimento de outras escolhas.
É possível tomar escolhas sem que isso implique em decisões. Em geral, são escolhas aleatórias e desconectadas de um sentido mais profundo da alma. Elas são possíveis, mas não surgem a partir de um direcionamento da consciência em detrimento de outra opção. Olhe para a sua vida nesse instante. Onde estão as suas dúvidas? Onde está a sua força? Você está focando a sua atenção na dor das escolhas ou na força da decisão? Quem você decide ser a partir de agora? Qual o impacto dessa decisão na sua vida? Lembre-se de que não existe escolha fácil e que respostas elas vão mudando ao longo da vida inteira. Deixe que as perguntas sejam o seu norte e não as respostas. Transforme esse momento de incerteza na maravilhosa oportunidade de ter decisões. E ele traz um poema para complementar que diz: divagando, devagar, ando, e minhas pegadas seguem obedientes. Sempre perguntei se elas continuariam a fazê-lo, acaso tivessem a consciência do destino que escolhi. Devagar, ando, escolher. Máxima hipocrisia do livre-arbítrio. Eu trocaria todas as minhas escolhas por um único dia em que eu não precisasse responder por elas. E o que eu quero dizer com essa carta aqui para vocês hoje que estão me escutando sobre esse tema de reestruturação de carreira e de transição de carreira? Muitas vezes a gente vai precisar bancar e tomar decisões, né? Bancar as nossas escolhas, tomar a decisão de que é aquela escolha que a gente quer experimentar nesse momento, né? Soltando essa ideia de que existe a escolha perfeita, a escolha errada, a escolha certa. Existem escolhas. E muitas vezes o que a gente vai precisar fazer nos momentos de dúvida que a gente vai viver nesse processo de transição de carreira e de reestruturação profissional é sair dessa constante dúvida, dessa constante incerteza, dessa constante autocobrança que a gente se coloca de ser perfeito, de escolher o caminho certo e incrível para que a gente escute qual caminho a gente quer experimentar nesse momento. Então, a gente vai precisar encontrar esse lugar dentro da gente de tomar a decisão do que a gente quer para a nossa vida, tomar a decisão do que a gente quer experimentar a partir de agora, tomar a decisão de ter uma relação saudável com o dinheiro, com o tempo, com a sua comunicação. Isso vem de uma decisão interna. E na medida que a gente toma essa decisão, que é uma decisão que vem dessa força, da nossa conexão com nós mesmas, o universo também começa a se movimentar para que a gente receba isso que é nosso por direito. Então, eu sei que é bem difícil viver esse processo, que vai gerar muitas dúvidas, mas que a gente se relembre da nossa força interna, de escutar muito esses lugares dentro de nós. Eu até escutei uma frase esses dias da Isabela Misadri, do Calendastro, que é um aplicativo de astrologia que eu pago, onde tem previsões diárias, né, dos trânsitos astrológicos e como isso se conecta com a nossa vida. E ela falou muito sobre essa questão de como a dúvida, de como essa não escolha, ela faz com que a gente perca muito mais energia. Então, a gente precisa saber sustentar a nossa energia vital. E muitas vezes sustentar a nossa energia vital é começar a tomar decisões, escolher sair dessa dúvida, sair dessa obrigação de escolher o caminho perfeito, o caminho correto, para escolher o caminho que verdadeiramente a gente quer experimentar, o que é bom e o que é ruim desse caminho. Eu espero de verdade que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma. Se você conhece alguma amiga, algum amigo, alguma pessoa que está passando por esse processo de reestruturação de carreira ou de transição profissional e você acha que algo aqui que eu disse pode ajudar essa pessoa nesse processo especificamente, não deixa de enviar esse episódio para ela. Combinado? Semana que vem a gente se encontra aqui novamente com uma convidada para esse mês, onde a gente vai falar ainda mais sobre tudo o que foi dito e ter uma conversa de muita profundidade, de muita troca, de muito respeito, de alguém que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Até semana que vem.